Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, salve, Juninho! Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, ótimo, ótimo. Bom demais estar contigo, Edgar. Bom, digo eu, como que você está, meu irmão? Estamos aqui muito felizes, correndo, a gente não parou, né? Isso aí não é motivo para a gente parar, a gente está assim, na ativa, correndo como sempre. Muita gente mandando muita mensagem falando de você, enfim, eu fiquei muito feliz por isso, até porque o Rafa Medeiros está aí na live com a gente também. Ah, e aí, Legal, falei, pô, Rafa é o Rafa, né? é, Rafa, enfim, o detalhe é o seguinte, eu sei que o teu tempo é corrido e Edgar, sei exatamente que você está fazendo aquelas lives, são 21 dias, é isso que você está fazendo? Como é que é lá? Esse é um projeto, mas eu já venho de uma maratona de 120 lives, cara. Uau! Então, estamos aí, eu só tô dando atenção para os caras que eu respeito, admiro, que é você um deles, o Rafa também eu fiz, mas a agenda tá foda mesmo. O pessoal, quarentena, eu estou trabalhando o dobro, meu amigo. Uau! Eu vi que você fez com muita gente importante aí, né? Cita uns nomes aí para a galera saber com quem que você teve nessas lives aí já, Edgar. Eu tive desde atletas de alta performance, como natação recentemente, agora vou fazer com o Giba. Eu faço muito com empreendedores, né? Eu fiz agora com o Carlos Wizard Martin, que é bilionário, o Janguier, que é o bilionário. Agora, segunda-feira, eu vou fazer com o João Apolinário, da Polishop, que é o outro bilionário também. Na lista aí, o João Adib, que é da CIMED, que também é o capa da Forbes bilionária. Eu já fiz com o Pyong Lee, já fiz com o Geraldo Rufino, já fiz com a cantora sertaneja Paula Matos, já fiz com o Maurício Meirelles, que era CQC enfim, Pânico na TV. Eu faço com muita gente aí que está dentro do hall do círculo de amizade. Eu fiz agora, semana passada, com o Evandro Mesquita, que era da Grande Família. Eu fiz com o Otávio Mesquita, apresentador de TV. Só Vários, gigante. cara. O Dr. Ray, lá, o médico de Hollywood, né? Boa. Vários caras grandes aí. Bom, e aí, deixar quicando para você aqui, você faz justamente porque você tem amor no que faz, né? Todo esse lance que você se dedica, esse esforço, eu sei quanto você trabalha, são de 12 a 14 horas por dia e você não se cansa, até porque a tua história é linda, maravilhosa. Obrigado pelo livro, pela dedicatória, obrigado mesmo, chegou aqui, obrigado. E vou deixar quicando para você essa, tem que ter amor no que faz, Ueda. Assim, na verdade, tem muita gente que trabalha pouco porque não está curtindo o trabalho, né? Então, se a gente buscar dentro da nossa raiz, né? Tem muita gente que fala que trabalho é ganhar pão. Então, se trabalho é ganhar pão, de fato, você quer só ganhar o suficiente para você sobreviver, que não é nem viver, é sobreviver. E aí tá tudo bem, né? Então, cada um... Por isso que eu falo que resultado e sucesso, ele não é impossível, mas ele não é tão simples como as pessoas buscam, né? Aquele sucesso de fórmula mágica, bilhete premiado, bala de prata, né? Então, eu amo o que eu faço e amo mesmo, não é da boca para fora aqui. Então, para mim, ficar 12 horas trabalhando, ficar 10, ficar 14, é prazeroso, é prazeroso. Isso me traz muita satisfação e realização. Então, é isso que faz a diferença. Logo, eu produzo mais. Imagina só, das 44 horas semana. A gente está falando de 8 horas por dia. Vamos colocar essa média aí, né, de 8 horas por dia, que é o padrãozão da galera, né? Se eu trabalho 12, eu estou 4 horas na frente. Se eu trabalho de segunda a sexta, quantas horas? Quantas horas eu estou no ano na frente de uma pessoa? Em 5 anos, quantas horas eu estou na frente? Então, eu não preciso ser o mais inteligente. Eu basto trabalhar mais. Claro que você precisa ser também, ter uma estratégia, ter de fato conhecimento, tem um conjunto de fatores, né? Perfeito. Mas se você pegar o mesmo QI de uma pessoa
equivalentes. Se pegar duas pessoas com o mesmo QI, uma que trabalha mais, ela já vai sair na frente, né? Então, tem esses diferenciais que, na minha opinião, é arroz com feijão, mas que poucas pessoas menosprezam, né? A maioria das pessoas menosprezam e não considera isso como relevante, né? Agora, tem que ver se o objetivo dessa pessoa é se tornar um grande empreendedor, se tornar um CEO da empresa, um grande executivo, se é ganhar muito dinheiro, porque se o objetivo não for, aí também não justifica você ficar trabalhando 6 dias por semana, 12 horas por dia. Se o seu objetivo é ficar mais com a família, se o seu objetivo é ficar meditando 2, 3 vezes por dia, 2, 3 horas por dia, então faz sentido buscar essas outras realizações, né? Então, meu objetivo sempre foi ser um grande empreendedor, sempre foi conquistar e realizar coisas que estavam fora do meu alcance, né? E aí, diante disso, de todo esse tempo que você trabalha, com 12, 14 horas, eu sei a correria que já tive o privilégio de estar com você várias vezes, e assim, é uma loucura mesmo, de fato é isso. E aí eu fico pensando, e claro, deixar essa fala para você, que hoje eu pergunto e você responde, tá? Então, por favor, né? Ter esse espírito de liderança, Ueda, diante dessa loucura toda que está acontecendo agora, para quem, imagino que para quem nunca foi líder, esse momento agora está complicado, mas para quem tem esse espírito como você, fala para a galera como é que você está lidando com esse momento agora. Principalmente com essa visão de espírito de liderança, né? Eu não acredito que uma pessoa consiga alcançar sucesso extraordinário ou construir... Vamos colocar assim, vamos definir várias como que fala, interpretações sobre o sucesso. Então, tem gente que sucesso pode ser dinheiro e conseguir muito dinheiro. Tem gente que faz sucesso pode ser carreira, então se tornar um diretor, um executivo, um CEO, um presidente de uma grande empresa, uma multinacional. De repente, sucesso pode ser construir um império, sucesso pode deixar um legado, construir o seu legado, enfim. Mas eu não acredito que alguém possa chegar ao topo de qualquer uma dessas categorias sem ser um líder. Eu não acredito nisso. E não conheço ninguém que conseguiu construir legado, império, ou qualquer outra coisa, ou riqueza, ou fortuna, sem ser um grande líder. Porque parte de uma má interpretação que é liderança. Então, primeiro, liderança é você liderar você mesmo. Então, se você não consegue vencer um despertador, se você não consegue vencer um hábito ruim, que é ficar assistindo uma TV, você não está liderando a sua vida. Logo, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida ou bem-sucedida. Então, a liderança ela tem que estar incorporada em todas as pessoas de sucesso, que nós chamamos de protagonismo, que nós chamamos de você ter o controle da sua própria vida, do seu próprio destino. Então, você não vê um líder, um grande líder, ficar terceirizando responsabilidades. Eu não estou ganhando dinheiro porque a crise está uma merda, o governo está uma merda, ok. Todo mundo já sabe, não precisa ficar repetindo. Agora, o que eu faço com isso é que muda os meus resultados. A crise, nós estamos vivendo 3 crises, né? Aliás, nós estávamos saindo de uma que era a crise de 2008, que era uma das maiores recessões, aliás, a maior que eu tinha vivido, a única que eu tinha vivido. Então, nós estamos em uma década vivendo uma grande recessão econômica, uma crise mundial. E aí, quando a gente percebe que a gente está saindo dela, que começa esses indicadores de 2019, agora para 2020 também, vem essa crise que é a crise sanitária do coronavírus. Logo vem a crise política, que é essa crise que sai um ministro, sai outro, e agora essa guerra do Bolsonaro e do Sérgio Moro. E aí vem uma crise econômica que ainda não veio. As pessoas acham que a gente está vivendo uma grande crise, a gente está iniciando uma grande crise econômica, mas ela ainda não veio, porque é o seguinte, está todo mundo em casa. Né? Então, assim, por mais que já tenha muita empresa fechando, muitos colaboradores empregados sendo mandados embora, a grande percepção e realidade ainda não veio. Agora, eu
essa crise, ela chega em mim, ela chegou em você, ela chega nas grandes lideranças, ela chega nas grandes empresas. Agora, o que nós fazemos com isso é que muda a regra do jogo. Eu vou ficar chorando, eu vou ficar lamentando, eu vou ficar colocando a culpa no Bolsonaro ou no Sérgio Moro. Então, isso não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua. É isso que as pessoas não conseguem entender. Que tem que ficar parando de ficar entrando na porra da rede social para meter o pau nos políticos e nos governadores, no patrão, na mulher, no marido, no filho, no colaborador, no funcionário. Pô, se aquele colaborador não está entregando, manda o cara embora, porra. A liderança é sua. E vai ficar reclamando? Manda o cara, troca lá. Se você está mantendo o cara na empresa, o culpado é você. E se você não deu treinamento, o culpado é você. E se você não monitorou, o culpado é você. Então, sabe, a gente vive num mundo de terceirização que isso gera, como que fala? Gera insatisfação, gera frustramento, gera mau resultado, né? Então, a gente tem que ser líder a todo momento. E aí sim faz sentido o tema da nossa live, que é por isso que você falha, né? Quando a pessoa não entende esse processo de liderança, quando não tem esse entendimento de todo esse processo. E ainda, eu acho que a próxima pergunta para você, que seria importante, é esse segredo da persistência. Você é um cara, que o livro fala muito disso, né? Esse segredo de persistir, não desistir o tempo todo, né, Ueda? Tem uma, quando a gente de fato entende, porque se tem duas interpretações. Tem muita gente que não muda, não se transforma, porque não tem a conscientização. Ela não tem a clareza do que ela está errando. E você vai falar, Edgar, mas isso é impossível. Não é. Tem muita gente que, ela, por exemplo, ela não percebe que ela está ficando 2, 3 horas na frente da TV. Ela não percebe. Ela não tem essa consciência que a televisão está ferrando com a vida dela. Ela não tem consciência de que se ela ficar 2, 3 horas nas redes sociais, só vasculhando a vida dos outros, ela está ferrando com a vida dela. Ela não tem essa consciência, né? Então, esse é um tipo de perfil de pessoas. Ela pode ficar na TV, ela pode ficar nas redes sociais, mas ela vai na TV assistir um documentário de uma pessoa de sucesso, uma série que pode ensinar ela alguma coisa. Então, isso vai determinar. Então, chama conscientização e clareza. O segundo tipo de pessoas, ela tem conscientização, mas ela não faz nada para mudar isso. Ela sabe que a TV está fodendo com a vida dela, ela sabe que as redes sociais ficam vasculhando. Por exemplo, quantas pessoas aí, quantos seguidores eu tenho, quantos seguidores você tem, embora o Instagram ele aparece só para 3% organicamente. Quem não investe em tráfego pago não vai aparecer para... Então, assim, vamos supor os 3%. Mas tem gente que ela viu o seu post e viu o meu post. Mas ele prefere estar ouvindo uma música sertaneja, ele está ouvindo... Nada contra, pessoal. Mais uma vez, eu também ouço, eu gosto de música, eu gosto de churrasco, eu gosto de tudo isso. Só que quando eu coloco a minha vida em primeiro lugar, quando eu coloco o meu objetivo, minha meta, meu sonho em primeiro lugar, nada é mais importante do que isso. Claro que a gente tem as coisas importantes. Minha mãe é importante para mim, meu filho é importante para mim, meus pets é importante para mim. Ninguém está falando que eu estou trocando a minha mãe e meu filho para o sucesso. Nada disso. Mas entre, por exemplo, uma TV, entre um churrasco, entre uma cerveja, entre outras coisas, eu prefiro investir em mim, investir no meu sucesso. Então, isso é fazer com aquilo que eu tenho consciência, aquilo que eu tenho clareza, e aí eu tomo as decisões importantes na minha vida. Então, às vezes eu estou um pouco meio desmotivado, e aí o que eu vou fazer? Eu não vou assistir uma música, eu vou correr, porque não sei se vocês sabem, a corrida gera a dopamina, gera a endorfina, que é aquelas químicas e as emoções para você gerar um bem-estar. Então, eu estou cuidando da saúde e estou mudando o meu estado físico naquele momento, meu estado mental. Então, tem coisas que a gente tem que estudar, não tem jeito. A gente tem que estudar para que a gente possa aprender cada vez mais
como eu saio daquela situação ruim e condiciono para criar outras situações positivas, né? Eu tenho um exemplo, nós trabalhamos, enfim, a nossa produtora, para quem está entrando aí, acompanha o EDA e não conhece um pouco de nós trabalhamos nessa parte de conteúdo, fazendo conteúdo para o EDA, fazendo conteúdo para vários grandes players aí do Brasil, e vários empresários, propaganda e tudo mais. Mas a gente tem algo que sempre falo para todo mundo, que é o seguinte, você não vai ver na TV uma propaganda da Lamborghini, por exemplo, você não vai ver lá. Você não vai ver uma propaganda do Rolex, do Montblanc, você não vai ver esse tipo de coisa. Por quê? Porque o público que compra isso não está lá. Né? E fica muito claro, muito evidente, não está lá assistindo aquilo. Então, para que investir no negócio que não está lá? Então, quando você entende esse processo de você assistir algo, aí você vai, não tenho nada contra essas casas que eu vou falar aqui, mas Casas Bahia, mercados móveis, não sei o quê, que aí sim, parece que a pessoa se conecta com aquilo. Então, aí você percebe quem é você quando você gasta esse tempo olhando para umas coisas tão pequenas como essa, televisão, olhando essas notícias, essas coisas, e você percebe, pô, é uma diferença muito grande entre a pessoa, quando eu digo pobre, não é no sentido financeiro, mas é mentalmente, a parte emocional, todo esse tratamento que a gente sabe que tem que ter por trás, né, Ueda? E aí, se tratando disso daí, claro que com essa fala tua, vem esse desejo do conhecimento. Tem que ter esse desejo, né, Ueda? Conhecimento é a base de tudo, né? Quando você não sabe, você é um ignorante, e que tá tudo bem, é verdade. A gente tem que, às vezes, falar, ai, nossa, que nem todas as vezes que eu quebrei, eu era incompetente. Ah, mas o que é o incompetente? É falta de competência, simples assim. Ah, mas, nossa, que palavra agressiva. Agressiva é ficar a vida inteira na merda, não realizar sonho, é ficar... Então, a gente tem que parar com esse negócio de ser bonequinha de porcelana, de ficar, né? Meu amigo, é o seguinte, errou, Chega de a culpa é mimimi. sua. A culpa é sua. Acertou, a culpa é sua. Boa. Né? A responsabilidade do erro e do acerto somos nós, né? Ó, para Então... quem... Olha isso aqui, ó. Tô com o livro do Ueda aqui. Uma alegria estar com esse livro aqui. O meu pessoal todo aqui da equipe toda já leu, enfim, tem alguns lendo também. E, pô, acreditar, né, Ueda? Sempre que pode para melhorar. Isso aqui é um livro, enfim, você podia falar um pouquinho disso aqui também para quem está aí, né, procurar, enfim. Fala para nós um pouco do seu livro, Ueda. Bom, meu livro ele tem toda a minha trajetória de modelo de sucesso, não é minha história. Minha história é só digitar no Google, no YouTube, que você vai ver meu vídeo lá. Mas lá tem um modelo de sucesso. Então, se você busca sair do buraco como eu sair da pobreza como eu saí, virar o jogo várias vezes da minha vida, quebrei 6 vezes, a última quebra, fiquei com uma dívida de 4 milhões. E olha que interessante, Júnior, você falou uma coisa que eu acabei nem não respondendo, né? Eu acho que uma das maiores habilidades, eu tenho vários, e desculpa, não é prepotência nem arrogância, de fato, eu sou um cara que invisto muito em conhecimento, muito. E detalhe, eu pago o preço, porque eu invisto muito dinheiro em conhecimento, muito dinheiro. E por isso que eu sou uma fábrica de resultado, né? Não tem nada por acaso aqui, não tem nada de sorte na minha vida. Tem muito preparo e muito investimento. E aí tem pessoas que reclamam que não tem dinheiro para investir. É uma mentira, é uma mentira. Pega aí todo mundo que está assistindo aqui. Vai ver o valor que custa o celular dela. Custa 6 pau, 7 pau, 8 pau, parcela em 12 vezes. Mas ela não aceita parcelar um treinamento para pagar R$ 200 por mês no treinamento. Não aceita. É caro, treinamento é caro. Mas pagar 300 por celular, pagar 150 pau por um tênis, pagar R$ 200 por uma marca de roupa, não, é barato. Ficar indo todo dia no happy hour e gastar 50 por dia, e tem gente que gasta 1.000 por mês, barato demais. Agora, investir, para quê? Não vai me dar retorno nenhum e vive uma vida de medíocre, de fracassado. Então, mais uma vez, Juninho, não é a culpa, não é dos outros, a culpa é do cidadão, de quem está conduzindo. Eu, por muito tempo, meu primeiro veículo foi uma moto DT 180 que não tinha nem pezinho. Meu primeiro carro foi uma Brasília que tinha um buraco no assoalho, né, ali
na estrutura, que eu tinha que colocar uma madeira para os meus amigos que iam atrás. E detalhe, eu acho que de cada 10 vezes que eu saía com aquele carro, eu ficava 8 vezes parado, porque ele dava mais problema do que... agora, beleza, eu já tive Audi S7 que custa R$ 400 mil, eu tenho Porsche, eu já tive 2 BMW, já tive Mercedes, já tive um monte de carro. Agora, é minha responsabilidade. Como amanhã eu posso estar quebrado. E se eu quebrar amanhã, e se eu tiver fodido amanhã, como eu já quebrei 6 vezes, eu não posso ficar culpando ninguém. Eu tenho que, porra, sou eu culpado. E beleza, agora como que eu aprendo? E aí, por isso que conhecimento é importante. O conhecimento, ele faz você ter uma expansão de mentalidade, faz você ter mais ferramentas para, no momento oportuno, que pode ser um momento de crise, pode ser tanto crise externa como interna, você acessar esses recursos, né? Você vai falar, porra, cara, eu já saí do buraco uma vez, eu fiz isso. Então, você tem esse conhecimento, né? Agora, as pessoas não fazem isso. Então, tem que investir em conhecimento, tem que investir em conhecimento. Prioridades. E outra coisa, aí segundo ponto. Vamos agora pensar para o cara que não tem dinheiro. Você vai ver como sucesso não ocorre por acaso. Com 12 anos, Juninho, olha que interessante. Vamos pegar aqui um pouco. Com 9 anos de idade, minha mãe só colocou feijão para comer. Eu mudei a realidade, comecei a mudar a minha realidade. Com 9 anos de idade, eu comecei a entregar leite. 9 anos de idade. 9 anos de idade. Com 12 anos de idade, os meus amiguinhos andavam com tênis de marca. E eu andava com quichutes. Não sei se você passou por essa fase. Eu acho que você tem cara que nasceu em bercinho de ouro, Júlio. Não, fui engraxate, meu filho. Engraxate em praça. Ninguém acreditava nisso. Tô brincando. Eu sei um pouco dessa história. Brinquei aqui. É que você tem rostinho clarinho, pô, nasce aí no Paraná, sabe que esses caras aí, normalmente, é filho de fazendeiro. Mas, ó, Vamos pegar aqui. Com 12 anos, eu virei vendedor de coxinha porque eu queria andar com aquela roupinha de marca. Hoje, o que eu mais vejo, eu vejo pessoas falando que não tem que vencer na vida porque não tem dinheiro. E eu vejo alguns posts bonito, que para mim é lindo, um garoto, um adolescente que queria fazer faculdade e não tem condição. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vender coisas no semáforo. Ele faz brownie, ele faz brigadeiro, ele faz bolo e sai vender. Eu já trabalhei de garçom, já trabalhei como operário de fábrica na indústria. Eu já trabalhei como na construção civil abaixo de neve no Japão. Então, meu amigo, pare de ficar arrumando desculpa, porque quem não quer fazer alguma coisa encontra uma desculpa. Para mim, desculpa eu falar. Tem muito cara que é vagabundo e arruma a falta de desculpa, que não consegue. Vai trabalhar, vai lavar prato no restaurante. Ah, Edgar, mas eu bati em 10 restaurantes. Quer ver uma coisa que é mentira? Pergunta para alguém, Juninho, pergunta para alguém que está desempregado, mas faça essa pergunta. Eu fiz inúmeras vezes. E você vai ver um silêncio dessa pessoa. Um silêncio. Pergunta se ela, de segunda a sexta, ela entregou 12 horas por dia currículo. 12 horas por dia. Se ela acordou às 6, às 7 ela estava em pé, e aí às 8 ela começou a entregar currículo. Ela voltou para casa às 20 horas. E se ela fez isso 6 dias seguidos, durante 22 dias no mês. Eu duvido ela ficar desempregada. Eu duvido. Sabe o que as pessoas fazem? No computador, manda meia dúzia de currículo, não quer tirar a bunda da coisa, ou até sai, mas entrega 3, 4 currículos, e aí acha... Eu tenho uma teoria que tem gente que não sai procurar emprego com medo de encontrar. Porque se encontrar, vai ter que trabalhar, né? E tem um detalhe, já que você está pegando pesado aí, eu vou entrar nessa fase. Não é pegando pesado, eu estou falando a verdade. Não é pegando pesado. E eu vou pegar mais a verdade ainda, que é o seguinte, querido. A gente entende, percebe, e assim, várias vezes que eu tenho dado assessoria, mentoria para muita gente aí também, eu tenho falado o seguinte, existe dois tipos de pessoas. Um, que a sociedade acha que não é vagabundo porque tem uma carteira assinada. Então, se você perguntar quem é vagabundo aqui, quem tem carteira assinada ou quem não tem, todos vão falar que quem tem carteira assinada não é.
Porém, entretanto, nós sabemos que quem, tendo carteira ou não tendo carteira, esse nome não qualifica qualquer um dos dois. Por quê? Porque o que vai qualificar é se o cara é produtivo. O cara tem que produzir, porque quantas vezes eu já trabalharam para mim, que eu sabia que roubava o meu tempo, roubava a minha internet, roubava o meu computador, roubava, porque não trabalhava, não trabalhava. Ele só fazia bater cartão, entrar e tal. Então a gente entende que ser vagabundo não é ter carteira ou não ter carteira. A questão é se você é produtivo ou você não é. Faz sentido, Edgar? Com toda certeza. Eu nunca tive cartão de ponto em nenhuma das minhas empresas. Nunca tive. Eu sou empreendedor há 24 anos. Eu tive 13 negócios já. Nunca tive nenhum cartão de ponto. Porque o que eu avalio é resultado. Não tem... Boa. Toda gente não dá desculpa, né? E é isso daí. E só para finalizar aquela pergunta, aquela resposta que eu dei, aquele feedback, que são fases na vida, né? A gente tem que entender que se a gente está sem emprego, está sem dinheiro, eu vou passar por essa fase. Eu já, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha dinheiro, e não tinha dinheiro para passagem, voltei quebrado também. A crise de 2008 me quebrou, mais uma das minhas quebras, né? Não era desculpa, mas eu tinha uma grande vontade de estudar na Europa, fazer alguns cursinhos na Europa, né? Estudar PNL com o Richard Blunder, que era criador da PNL, sempre gostei muito de PNL. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar, fui vender, eu fui fazer o que eu tinha para fazer. Então, mais uma vez, tem gente que tem condição, mas prefere gastar, escolhe em lugares errados e não investe em conhecimento. Tem gente que não tem condição, mas não faz nada para sair daquela condição negativa. Então, entenda que na vida tudo são eventos, são temporais. Então, um dia no chão, um dia de pé, um dia você está bem, outro dia você não está bem. E essa é a jornada da vida, né? Ninguém fica bem 100%, ninguém fica feliz 100%, ninguém fica rico 100%. Eu já vi grandes negócios em ruínas, como eu já vi pessoas que tinham uma empresa em 30 metros quadrados, hoje tem um império, né? É isso aí, até porque a gente sabe muito bem que a parte financeira, a parte de você estar bem, depende muito mais de você estar emocionalmente centrado, até porque a gente percebe quanta gente que consegue ter milhões aí, eu tenho certeza de perguntar para todo mundo que está assistindo aí, se vocês conhecem milionários, com certeza vocês vão responder que sim, né? Agora, se você perguntar o que aconteceu, como que... Sabe quando saiu? Caiu a conexão dele. Você vai perceber que é o seguinte, eu vou chamar ele de volta aqui, você vai perceber que ele perde literalmente Aqui, ó. Pronto, galerinha. Você vai perceber que essa pessoa aqui, falar para vocês, conhece alguém que é milionário? Conheço sim. Se perguntar para você se você conhece alguém que já se quebrou, você vai falar que sim também. E se você perguntar para outra pessoa que era pobre e aí ficou rico, tenho certeza que vocês conhecem muita gente. O detalhe é que a maioria das coisas que eu tenho visto, Eda, é que quando o cara que tem aqui a mentalidade totalmente trabalhada e corre atrás disso, e a questão de investimento nesse, você percebe que passa 2 anos, 3 anos, o cara está de volta. O cara está de volta, né? E aí aquela pessoa que ganhou aquela grana, que não está com a mentalidade, que não estudou, que não foi atrás, que não correu, que não buscou esse conhecimento, percebe que já ela começa a cair, quando vê está quebrado de novo. Até porque a gente fala que você ter grana ou não ter, a questão está como você age quando você tem e quando você age quando você não tem. E aí é o segredo das coisas. Você é um cara que, como mesmo você testemunhou em várias vezes, para mim particularmente, depois em palestra, você falava, pô, eu já me quebrei várias vezes, ok, mas a diferença é essa, é aqui. Você investiu em você, né, Ueda? E aí, claro, você sabe exatamente como sair, até porque você aprendeu a fazer dinheiro. É diferente de você só ganhar o dinheiro, né, Ueda? Com toda certeza. Uma vez que você já trilhou o caminho, né? Então, vamos lá. Se você já aprendeu a fazer o seu primeiro milhão e um dia você perde, você fala, pô, eu já fiz um primeiro milhão, né? Eu já sei o caminho de fazer. Então, o que eu preciso fazer para fazer o segundo milhão? Né? Eu fiz carreira numa grande empresa. Pô, eu já fiz carreira.
Então, eu já sei qual que é o processo evolutivo, qual que é o passo a passo, né? Então, por isso, mais do que nunca, o fato de você gerar vários aprendizados. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de estudar a ciência do sucesso e a filosofia de sucesso de outras pessoas também. Então, não é só... hoje, as minhas verdades, elas foram moldadas a partir de outras verdades de outras pessoas de sucesso. E aí, a pessoa, se ela começa a estudar isso o tempo todo e coloca em prática todo esse aprendizado, ela vai criar a ciência do sucesso dela mesmo. Claro. Ela vai ter uma filosofia de sucesso próprio, né? Como vários, você também é amigo de vários aí que você conhece, que cada um tem o seu modelo, né? Sim. Tem um que acha que é hard demais, tem outro que acha que é leve demais. Não importa, cada um criou o jeito. Qual é o melhor modelo para você, né? É isso aí, perfeito. Eda, eu sei que seu tempo é corrido, até porque eu sei que você tem que se preparar para suas lives aí, que vai ter live que hora agora? A tua? Eu tenho todos os dias, eu faço média aí de 2, 3 lives por dia, mas a minha sozinha, que é dessa maratona, é às 21h21, todos os dias. 21h21, perfeito. Então fica aqui o nosso convite para todo mundo que está assistindo aí, cair para dentro dessa live, que tem sido um aprendizado. Você está deixando salvo aí, você está guardando todos esses conteúdos, Eda? Eu salvo lá no meu IGTV, quem perdeu as lives anteriores, é só correr lá que eu deixo salvo, né? É. E tudo, né, Juninho? Na verdade, assim, hoje, principalmente a crise, até eu falo que ela melhorou essa parte de conhecimento, porque tem muita gente top entregando conteúdo gratuito. Eu mesmo, por exemplo, eu não gerava o volume de conteúdo que eu gero, assim, com lives, etc. E comecei a gerar, são mais de 20 horas, 120 horas de conteúdo que é distribuído entre o mercado imobiliário, que é meu core business, e o empreendedorismo. E tem gente que não tá pegando. E daqui a pouco esse conteúdo sai do ar, e aí, mais uma vez, de chorar o leite derramado. Então, mais uma vez, sucesso é decisão. E não é aquela decisão de 31 de dezembro. Porque todo mundo decide no dia 31 de dezembro ser uma pessoa diferente. Mas ela está tão viciada no 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro continua a mesma pessoa que foi o ano inteiro anterior. Então é uma decisão diferente, Juninho. É uma decisão que é o fim. Tanto é que o nome da minha dessa maratona é o fim. Chega do plano B, só tem um plano A, ou vencer ou vencer. Não tem uma segunda alternativa. E quando você, de fato, coloca isso como regra do jogo, né, como decisão, como algo que você vai acreditar e ter a convicção que você vai vencer, não tem volta, cara, não tem volta. Eu desde moleque, eu tive uma grande visão que eu seria uma pessoa, primeiro, de muito sucesso, e muito sucesso financeiro, e de muito, como que fala, impactar muitas vidas. Desde muito cedo eu tenho isso daí. Então, por exemplo, esse negócio de palestra, de mudança, eu faço desde 2004 no Japão. Então, eu estou falando de 16 anos que eu faço isso. Claro que numa intensidade diferente que eu faço hoje. Mas o meu livro que você mostrou ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos e impactou 200 mil pessoas hoje. O ano passado eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas. Né? Nas minhas redes sociais, somam juntos mais de 3 milhões de seguidores, que gera mais de 35 milhões de impressões mês. Então, eu estou realizando o que alguns anos e décadas lá atrás eu tive como visão. Agora, por quê? Porque não só visualizei, não só acreditei, como coloquei em prática. E aí vem o detalhe que você perguntou para mim. Eu apanhei demais, eu errei, eu perdi dinheiro, eu já fiz palestra para 3 pessoas, né, que deu prejuízo enorme para mim, e continuei. Agora, eu já fiz palestras para 5 mil pessoas no estádio. Então, Então, assim, não importa o quanto você está apanhando hoje. O que importa é se você vai continuar ou não, né? Deixa eu abrir uma parênteses aqui, eu acho que é interessante relatar isso, que eu vejo muita gente assim, fazendo o seguinte. A pessoa quebra
pessoa se dá mal, a pessoa não consegue chegar naquele lugar com aquele... Eu escolhi o teu caso, por exemplo, imobiliário, né? Tá, ok, quebrou, ele muda de ramo. Porque ele não investe, mas não acredita mais naquilo. Parecia que, porque deu errado ali, não vai dar de novo, né? E eu percebo que você não. Você é um cara que persiste. Você é um cara que podia falar assim, ah, não deu certo aqui, vou fazer outra coisa. Mas não, pô, você continua nessa pegada, né? E aí, isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho muito interessante. Eu conheço, você sabe, eu ando com muita gente, enfim, no calibre seu, e aí eu vejo que às vezes as pessoas mudam o norte do nada. Só porque não deu certo um negocinho, um negócio que para eles às vezes nem é tanto, mas ele muda o rumo. Eu falo, mas como assim? Quer dizer, amava, agora não ama mais? Quer dizer, sonhava, agora não sonha mais? Quer dizer, como assim? E no teu caso, o que eu acho mais interessante é esse teu foco, esse teu objetivo, essa tua missão. É isso. Vai dar certo nisso aqui, né, Edgar? Isso. Porque assim, vamos lá. Se todo mundo acertasse na primeira, teria 98% da população milionária e apenas 2% fracassaram. O que é o contrário. É de 1 a 2% que tem sucesso que eu falo, constrói riqueza, constrói fortuna, e 98%... Dita as regras, são esses 2% que ditam a regra, né? Exatamente. Aí o que acontece? Por quê? Porque não é tão simples assim. Agora, se deu errado ali, não significa que é o negócio. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito do que você falou. Então, vamos lá. O Juninho é da área de vídeo, a parte de visual, de produção, de tudo lá. Tem gente que faz o que ele faz e não tira R$1.000 por mês. Tem gente que faz o que ele faz e tira 1 milhão. Então, vamos lá. Ainda no dia de hoje, esse exato momento, tem gente no mercado imobiliário que ele não tira R$2.000 por mês. E tem gente que ele tira 2 milhões. Então, qual que é a diferença? Porque se o mercado é o mesmo, o tempo é o mesmo, né? Então, a gente tem, por exemplo, tem gente que fala, mas a minha cidade não dá dinheiro. O que você está fazendo na sua cidade? É simples. Né? Então, começa algumas respostas, Juninho, que para mim não faz sentido. Eu saí de uma cidade de 13 mil habitantes porque eu enxerguei que lá eu não ia construir o meu império. Entende? Ah, mas a cidade, eu não preciso morrer onde eu nasci. Aí é uma coisa de cada um. Tem gente que quer morrer onde nasceu. Tá tudo bem. Agora, tem muita gente que está sepultando a sua vida antes mesmo que a própria sepulte. Por quê? Porque já desistiu de tudo, acha que aquela vida vai ser sempre aquela mesma droga e que aceitou. Inclusive, eu tenho familiares que são assim, aceitaram viver tem um amigo jeito. nosso acordava, fazia isso, assado, cozido. Ok, ele, na hora ele toma essa decisão, mas amanhã ele não faz, né? Ele não tem esse entusiasmo a ponto de entender esse propósito que é a decisão, não tem como voltar atrás. Se tomou a decisão, vai ter que fazer aí, ponto. Até o fim. Como você falou, não tem plano B, é plano A e acabou, né, Wendel? Não tem. Então, por exemplo, eu comecei no digital, Juninho, que é assim, digital mesmo, porque não é o fato de você ter uma rede social que você empreende no digital. Então, eu não empreendia no digital. E agora eu comecei a empreender no digital. Então, eu fiz uma primeira experiência, tive um prejuízo pequeno. Aí eu fiz uma segunda experiência, Juninho. Eu tive um prejuízo maior. Então, vamos pensar essa linha de raciocínio que você fez. Está na hora de você sentar comigo para a gente conversar sobre isso, tá, Wendel? Vamos. Aí é o seguinte, porque eu estou testando vários modelos, né? Você sabe que o digital tem várias formas de você fazer lançamentos, etc. Mas vamos lá. Tem muita gente que já desistiria na primeira vez, certo? Porque perdeu o dinheiro. Tem gente que vai falar, pô, segunda vez, deu errado. O que acontece? Como que funciona a minha cabeça? Eu falo, se tem gente fazendo milhões no digital, e desculpa eu falar, esse cara não é melhor do que eu. Esse cara, não é que eu não tenho, tem um monte de gente 100 vezes melhor do que eu. Mas tem um monte de gente que não tem conteúdo inferior e está multiplicando milhões. Então, se ele pode, eu também posso. Essa é a minha linguagem. Então, eu só estou fazendo coisa errada. Agora, tem um jeito, e eu estou aprendendo pra caramba. Então, o fato de estar fazendo lives
foi uma das coisas que eu não fazia. Pô, Edgar, você tem que engajar, você tem que estar mais presente no digital, você tem que fazer isso, tal, tal. Eu não tinha isso, Juninho, é porque o mercado imobiliário, você sabe que eu era muito offline. Eu era muito de ação, tal, tal. Eu não era de estar na frente das câmeras. O mercado todo seu é assim, né, Ueda? A galera tem que aprender muito sobre isso. Porque o mercado ainda é muito... O lance deles é muito no presencial, é muito nesse lance ainda. Não abriu o leque para isso, né? Eu tenho tentado... Algumas aí empresas eu tenho tentado colocar já há alguns anos, acho que faz 2 ou 3 anos, esse lance do drone, de colocar, mostrar, entrar filmando casas dentro para ter essa venda, até porque viram uma venda muito direcionada, principalmente as casas que a gente lida, que são para milionários, então não dá para você ficar expondo essas casas e tudo mais. Então tem que direcionar, né, literalmente a venda, enfim, fazer todo esse nicho, fazer esse funil certo ali. E aí, diante disso, eu tenho 2, 3 anos, eu venho falando sobre esse processo de mudar tal, e como é difícil no teu mercado as pessoas entender uma coisa simples como essa que eu citei, até chegar num ponto mais difícil no infoproduto e tudo mais, né? Com toda certeza. Então, o fato de continuar até achar um jeito de fazer dar certo, isso muda a regra do jogo. Tem várias histórias. Eu gosto muito da história, só para finalizar aqui minha entrega, a história do Ricardo, da ReHap, que é uma das maiores lojas de brinquedos do país. E ele era médico, quis virar empreendedor e abriu a primeira loja e deu prejuízo. E aí ele falou, não, deve ter alguma coisa de errado, eu acho que é porque eu estou comprando mal e compro caro. E aí abriu a segunda loja e deu prejuízo. Abriu a terceira loja e deu prejuízo e todo mundo falando para ele desistir. E aí ele, como um cara bem estudioso, ele foi entender que a partir da quarta loja ele conseguia comprar com o melhor preço e ter uma margem de lucratividade menor. A partir da quarta loja dele, ele começou a bater o break-even, que é o ponto de equilíbrio. Sim. Na quinta começou a faturar e hoje ele fatura multimilhões aí fazendo isso. Então, esse foi o modelo dele, né? Você tinha o Ricardo, também outro Ricardo, da Ricardo Elétrico, ele falava o seguinte, o diferencial dele era preço. Então, ele não tinha qualidade, ele não tinha logística, tudo dele era ruim, mas tinha algo dele que era especial, era preço. Então, se todo mundo não se importasse com nada disso, mas queria comprar preço, e aí tal. Depois, o que ele foi fazendo? Pô, também eu preciso ter atendimento, eu preciso ter qualidade, eu preciso ter entrega. Aí se tornou a grande... Então, assim, tem várias linhas de aprendizados que é o seguinte, você tem que encontrar a sua. E comece, porque no meio do caminho você vai encontrar. Eu, no mercado imobiliário, aliás, não ganhando dinheiro. Depois eu ganhei muito dinheiro. Depois eu perdi muito dinheiro. Depois eu ganhei dinheiro. E foi assim, ó, é o tempo todo. É esse gráfico, né? É isso aí. Bom, eu tenho feito minhas lives com grandes pessoas que eu admiro e respeito, que têm resultado, e Edgar é mais um deles.